O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai. E eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes, e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Deus continua chamando homens e mulheres para uma missão. Ele chamou hoje alguém que passa a ocupar o lugar de Judas Iscariotes. É Matias. Nós estamos agora numa cena, na primeira leitura, em que Jesus já havia subido aos céus e Deus vai começar agora a chamar através dos seus instrumentos, os apóstolos. Pedro, ele compreende que aquele local que Judas ocupava não podia ficar vazio. Deveria agora ser preenchido por alguém que fosse testemunha da ressurreição. 2 homens são apresentados. E o que acontece ali não é uma eleição com os critérios humanos, mas pela vontade de Deus. De que maneira? Eles rezam. Depois eles têm também o discernimento. Eles deixam que Deus conduza. Hoje eles fazem esta oração, nesta leitura: Senhor, Tu conheces o coração de todos. E essa é uma grande verdade. Deus vê aquilo que ninguém mais vê. Ele conhece o interior. Por isso que Ele guia os apóstolos através do Espírito Santo, que vai suscitar agora Matias como o escolhido. Não porque Matias se destacou, mas porque Deus o chamou. Deus nos chama, e nos chama ao mandamento maior, que é o mandamento do amor. Não importa se alguém é chamado para o ministério sacerdotal, para a vida consagrada, para a vida religiosa, ou se alguém até mesmo permanece solteiro, dedicando-se à família, de sua origem, ou até mesmo à igreja. Todos são chamados. E o chamado para todos é a vida de santidade. Então, por mais que nós tenhamos chamados diferentes, né? Alguns pela a vida consagrada, outros a vida missionária, o amor é a fonte de tudo. E Jesus nos fala sobre isso através desse evangelho. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Tudo começa no amor de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tinha vontade de ser profeta, tinha vontade de ser apóstola, enfim, e vivia na vida contemplativa, na oração recolhida. E ela percebeu que ela poderia ser na igreja o amor, lá onde ela se encontrava, lá no escondimento, com as suas preces, em meio àquelas irmãs.
Às vezes algumas pessoas sentem esse amor de Deus e querem fazer tudo, não é? Querem até abraçar tudo, mas o que o Senhor nos chama é a viver o amor de uma forma específica dentro daquela realidade na qual nós nos encontramos. Daí ali está a nossa primeira vocação. As outras coisas a gente vai descobrindo depois, porque Deus vai chamando, vai apresentando, porque a escolha de Deus não é nossa. De nós vem a resposta ao que Ele nos chama a ser. E Jesus hoje nos mostra que Ele nos chama a ser não apenas servos, mas amigos, ou seja, ter intimidade com Ele, viver na comunhão com Ele. Não basta só ter um encontro com Jesus, isso é o início de tudo, mas nós precisamos permanecer no seu amor. Como? Guardando os mandamentos. E o maior mandamento é justamente o amor a Deus, o amor que se estende ao próximo, como nós nos sentimos amados por Deus, como nós gostaríamos que nos amassem. Esse é o coração da vocação. Deus é aquele que toma iniciativa e chama. Deus é aquele que ama, Deus é aquele que nos ensina a amar. Todos recebemos uma missão. Mesmo quem ainda não tem clareza do propósito da sua vida nessa terra, tem uma missão. Ninguém veio aqui por um acaso. Ninguém é turista nessa terra. Ninguém é fruto do acaso. Todos nós temos um porquê de estarmos aqui. Nós precisamos simplesmente descobrir. Então vamos em oração cada vez mais identificar o que Deus, o próprio Espírito Santo, que é Deus, quer de nós. Vamos responder a esse chamado, vivendo a nossa vocação com fidelidade, com a igreja, produzindo frutos, ou seja, sendo instrumentos para que outras pessoas se somem a nós. A vocação não morre em nós. A vocação que Deus nos dá, ela também vai se multiplicando com os frutos daquilo que Ele faz por meio de nós. Se nós fazemos as coisas para Deus e para a igreja, mas nós não somos capazes de atrair, ainda que seja uma pessoa sequer, para Deus, a gente tem que questionar como é que a gente está vivendo a nossa vocação. Não que seja uma regra, eu tenho que trazer alguém para a igreja amarra, não é isso. Mas será que o meu testemunho de Jesus ressuscitado está contagiando alguém? É nisto que consiste os frutos que Deus espera de nós. Responder ao seu chamado, viver o seu mandamento, ser um canal dele para a igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai,